Saudações! Meu nome é Diane Araújo e, juntamente com Tiago Paulo, vamos desenvolver um experimento que faz uma analogia ao aumento do nível da água nos oceanos. Bem, uma pequena introdução, né? O porquê de desenvolver esse experimento. As experiências físicas estão presentes em nosso cotidiano. Facilmente podemos desenvolver podemos observar algumas experiências no decorrer do nosso cotidiano, né? Facilmente podemos perceber a física no nosso dia a dia, né? E elas podem ser facilmente relacionadas a problemas de maior magnitude, né? Como o experimento que a gente vai desenvolver, que podemos relacionar, fazer uma analogia ou pensar mais criticamente sobre o derretimento das geleiras e calotas polares. A física é a ciência que investiga as leis do universo e, por consequência, consegue dar significado a alguns fenômenos que ocorrem no meio ambiente. Então a gente consegue fazer essa junção entre a física e o meio ambiente, já que ela consegue explicar fenômenos como alguns fenômenos como o que a gente vai debater nesse vídeo, né? Então, para isso a gente vai desenvolver algumas provocações físicas, né? Por exemplo, o que acontece quando colocamos um copo com água e gelo e esperamos até que o gelo derreta? O nível da água sobe ou não? E se acrescentarmos sal? Então, essa é uma das nossas questões que vamos resolver nesse vídeo, né? As calotas de geleiras polares descongelando aumentam o nível dos oceanos? Isso é uma questão, né, muito pertinente, muito recorrente hoje em dia sobre essa preocupação, né, como está a temperatura do nosso planeta. E também, né, se há diferença significativa entre essas calotas polares estarem na água doce ou salgada, né? Então essas serão algumas discussões que a gente vai abordar nesse vídeo, né? Então, para isso vamos fazer um primeiro experimento, que seria com o objetivo, né, de observar o gelo derreter e constatar se o nível da água aumenta ou diminui. Isso é bastante comum, já foi encontrado inclusive em algumas questões de vestibulares, né, e muita gente perde por não saber como imaginar isso, né, como nunca teve a percepção de imaginar, né, isso. Então, o material utilizado que a gente vai utilizar é um copo de material transparente, de preferência, né, já para observar corretamente o aumento ou a diminuição do nível da água, né? 200 ml de água em temperatura ambiente, 2 cubos de gelo, pode ser menos ou pode ser mais também, isso não interfere. E o procedimento experimental, né, que é basicamente preencher o copo com água até a borda e adicionar o gelo posteriormente e aguardar esse gelo derreter até que o nível da água, até que seja observado, até que ele derreta por fim, né, e se torne no estado líquido e a gente possa observar se o que é que ocorreu, né, o que é que aconteceu nesse experimento. Então vamos ver no vídeo que Tiago preparou. Bem, o experimento 2 é basicamente o mesmo
do experimento 1, né, tem inclusive o mesmo objetivo, né, observar o nível da água se aumenta ou diminui, só que agora vamos produzir uma solução com sal, né? Vamos pegar 200 ml de água e misturar com sal, depois acrescentarmos o gelo e observar quanto se o nível da água, né, se aumenta ou diminui. Eu coloquei uma proporção de 200 ml de água, de 100 ml, né, para cada colher de sal, né, que eu coloquei, no caso, 2 colheres de rasas de 20 gramas cada uma, né. Então, basicamente, preencher o copo com água, né, basicamente a mesma coisa que aconteceu no experimento 1, que é preencher o copo com água até a borda e colocar sal e gelo e aguardar até derreter para a gente observar se existe uma alteração no nível da água, né? Então vamos ver o vídeo que preparamos. Então, né, quais são os resultados e discussões que a gente obteve com esses experimentos, né? Então, voltando àquela questão inicial, né, que apresentamos lá no início, o que ocorreu, né, com esse copo que estava com água e após o derretimento, né? Qual foi a nossa conclusão, né? Então, a gente observou que em ambas as situações, né, o nível da água permaneceu o mesmo, né? Ou seja, o copo não transbordou, permaneceu no seu estado normal, inicial, né? Por que isso ocorre? A, o gelo, né, que estava em estado sólido, a água, né, no caso do gelo, estava em estado sólido, ela já ocupou um espaço significante para a futura água, né, que estará em estado líquido. Então, acaba que o gelo acaba reservando aquele espaço para a água ocupar, né, futuramente. E isso ocorre tanto na água doce, né, quanto na água salgada. Como a gente pode observar nos vídeos, né? Bem, a outra questão era sobre as calotas e geleiras polares, né? Quando elas descongelam, aumentam o nível dos oceanos, né? Isso é uma questão bastante pertinente hoje em dia, porque está atrelado à temperatura do nosso planeta, né? E isso deve ser um assunto que deve ser bem debatido, né? Então, qual a relação disso com o nosso experimento? No nosso experimento a gente percebeu que quando o gelo derrete, o copo não transborda a água. Mas por que o nível dos oceanos está aumentando e uma das consequências é o derretimento das geleiras e calotas polares? Por que isso ocorre e no nosso experimento não aconteceu, né? Bom, o derretimento das geleiras contribuiu para o aumento do nível dos oceanos em 2,7 centímetros desde 1961, né? E isso se deve ao aumento da temperatura, né? E também a derretimento do gelo marinho, né? Como vamos ver. Primeiro vamos falar da principal causa, né? Do aumento do nível do mar, que é o derretimento das geleiras, por conta do aumento da temperatura e do planeta, né? Que leva a água que antes estava armazenada sobre a Terra para o mar, né? Nas altas latitudes do hemisfério norte,
esse derretimento é mais acelerado, o que não quer dizer que não ocorra no hemisfério sul, né? Na Península Antártica, né, por exemplo, mais de 80% das geleiras estão derretendo e de forma cada vez mais acelerada. Outra causa é o derretimento do gelo marinho, como a gente tinha falado, né? Apesar do gelo marinho não contribuir diretamente para o aumento do nível do mar, já que é formado por água que já estava no oceano, o gelo formado na interface entre o continente e o oceano, o gelo formado na interface entre o continente e o oceano funciona como uma tampa que impede que o gelo terrestre acabe no mar. Né? Então, isso é bem interessante de ser discutido. Inclusive, a nossa analogia é bem válida com relação a observar isso, né? Como o derretimento desse gelo, né, no nosso planeta afeta a temperatura do nosso planeta, né? Como isso ocorre. E por fim, né, se há diferença entre essas calotas polares estarem na água doce ou salgada, né? Então, o que a gente concluiu, né, que essas geleiras são de suma importância para a manutenção da vida na Terra, visto que elas concentram quase 70% da água doce. O degelo, além de reduzir a quantidade de água doce, desencadeia uma série de problemas socioambientais: aumento do nível e alteração da temperatura das águas do oceano, redução da biodiversidade, inundações de alguns lugares, entre outros, né? Então, as calotas polares estarem na água doce ou salgada significa que pode haver uma diminuição da água doce, né? Já que, digamos que as geleiras acabam derretendo e se misturando com a água do mar, né? E acaba ficando salgada também, né? Então era isso, e aqui está algumas referências utilizadas para a produção desse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.